Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. Com a entrevistada na casa dela e o entrevistador na minha casa. Ainda seguindo as orientações dos profissionais da saúde no país. Pelo menos aqueles profissionais responsáveis pela saúde no país. E hoje eu tenho o prazer, a honra, a alegria de receber a socióloga, a cientista política, a professora aposentada da Universidade de São Paulo, membro da Comissão Arns de Direitos Humanos, conselheira do Instituto Vladimir Herzog, Maria Vitória Benevides, a quem desde já agradeço por dispor do tempo para a nossa TVT e começo lembrando o seguinte: neste dia 10 de dezembro comemoramos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. E pergunto à professora Maria Vitória Benevides: temos algo a comemorar no Brasil nesta data tão importante, professora? Juca Kfouri, companheiro de atividades no Instituto Vladimir Herzog e parceiro nessa luta permanente, constante pela democracia, pelos direitos humanos. A situação no Brasil é tão pavorosa que a gente se pergunta do que nós podemos comemorar hoje no aniversário de 73 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, quando nós sabemos que até mesmo o direito mais fundamental dos direitos humanos, que é o direito à vida, eu inclusive insisto que é mais do que um direito humano. O direito à vida é a matriz de todos os outros direitos, porque não havendo direito à vida, os outros não têm sentido. E no Brasil, pelo menos desde a eleição do inominável, nós temos uma constante de violações de direitos humanos em todos os sentidos. Quando eu falo desse direito fundamental, que é direito à vida, que não é garantido, eu me refiro a toda a política de negação, de omissão em relação à pandemia pelo governo federal e, além da omissão e da negação, a prática de considerar que, ao invés de enfrentar, de acordo com a ciência, o vírus da Covid e, portanto, impedir que grandes grupos de brasileiros sejam atingidos e, em muitos casos, mortos. Passamos dos 600 mil mortos só por Covid. O governo espalhou essa tese absurda que a melhor maneira de enfrentar o vírus é se contaminando. A tal da imunidade do rebanho, que não existe ninguém sério
na Organização Mundial da Saúde, assim como a Anvisa no Brasil e os infectologistas, que são sérios, nenhum deles defende esse absurdo da imunidade de rebanho. Então, além dos direitos, do direito à vida, que está vinculado ao direito à saúde, as violências em relação aos direitos humanos se estendem por todas as áreas, em relação à educação, em relação à moradia, em relação ao emprego, em relação à alimentação. Eu tenho tratado ultimamente do tema do que eu chamo a Grande Fome, que assim como em 1870 nós tivemos uma grande seca que causou 500 mil mortos, mesmo nas áreas agrícolas mais desenvolvidas do Nordeste brasileiro. Hoje nós temos a grande fome que atinge até as cidades do Sudeste brasileiro, sempre mais favorecidas em termos de um padrão de desenvolvimento humano mais democrático e mais efetivo. A violação dos direitos humanos na educação é radical, ou seja, incentivo à delação de professores que não professam exatamente a cartilha bolsonarista, a defesa intransigente da educação militarizada, apresentação de projetos para a educação domiciliar, a exclusão de temas de sociologia, de filosofia, que são extremamente importantes na formação de alunos, e a violação de direitos em tudo aquilo que se refere aos direitos no mundo do trabalho, e muito prejudicados pela situação de desemprego, que não tem mostrado saídas, e uma posição muito mesquinha, muito medíocre, muito cruel nas políticas de auxílio emergencial, de apoio, etc. Uma violação claríssima de direitos humanos foi a destruição daqueles órgãos de fiscalização em relação às políticas públicas. Professora, Mas nós temos que colaborar, nós temos que celebrar. Eu gostaria que a senhora respondesse a uma questão que vai ser posta agora pela arquidama dos direitos humanos neste país, a nossa querida Margarida Genevois. É um prazer enorme estar aqui participando do programa do Fury sobre a Declaração dos Direitos Humanos. A declaração foi feita há 73 anos e todos os crimes contra direitos humanos continuam, apesar de todo mundo se preocupar ou não se preocupar com isso. A Maria pediram uma pergunta para a Maria Vitória. E uma coisa que me preocupa e que eu gostaria de ter resposta. Um pequeno fato ilustra essa preocupação. Nós todas sabemos do caso chocante da morte de George Floyd, que foi morto na rua
e assistido pelo mundo inteiro depois por um policial que com o joelho e apertando o pescoço do Floyd na rua, assassinou por falta de respiração. O mundo inteiro se revoltou contra esse fato e houve protesto em todo o país. Realmente foi emocionante. Todo, o mundo inteiro tomou consciência desse fato, porque foi realmente chocante. Pouco depois, aqui no Brasil, aconteceu um caso muito parecido. Um policial imobilizou uma mulher negra no chão, na rua, onde ele a prendeu no chão com um joelho também, como foi com o George Floyd. E, felizmente, a mulher não morreu, mas o fato foi igual. Ninguém se chocou com isso, apesar de ter sido publicado em vários jornais. Não houve comentários maiores. Eu acho isso muito chocante. Por que essa diferença entre a reação dos americanos e a dos brasileiros? Em primeiro lugar, eu quero fazer um parêntese em relação à primeira parte da entrevista, é que eu me referi que não havia o que comemorar em termos de direitos humanos hoje no Brasil. Mas eu, como defensora dos direitos humanos, acho que temos que colaborar, sim, a esse aniversário da Declaração de Direitos Humanos. É um momento especial para a gente reforçar o nosso compromisso. Voltarei a isso mais tarde, mas vou responder ao que propõe minha querida amiga e mestra Margarida Genevoix. O caso com George Floyd nos Estados Unidos tem aspectos que estão muito relatados a uma situação que me parece bastante clara dos Estados Unidos, que é a presença de um movimento de antirracista e que tem origens fortes na luta, por exemplo, de Martin Luther King e antes ainda as lutas contra a segregação, o heroísmo da Rosa Parks e de outros militantes da causa. Existe uma população negra que é muito mobilizada para esse tipo de ação. Isso faz parte de uma cultura americana. E também, apesar do racismo que permanece, existe um número grande de ativistas brancos que já de algum tempo atuam ao lado dos manifestantes negros. Há, inclusive, grandes nomes da cultura, das artes, que são militantes ativos, e o que nós vimos da repercussão mostra bem isso. E outra coisa, a justiça funciona de maneira muito mais célere e organizada do que aqui. Por exemplo, os policiais indiciados foram prontamente julgados e condenados. Claro que há recursos, há tudo isso, mas não se jogou para as calendas, como acostuma acontecer por aqui. Só para dar um exemplo, nós na Comissão Arnes acompanhamos os fatos mais
graves de violência policial contra justamente comunidades de pardos e negros, geralmente todos pobres, nas áreas mais periféricas da cidade, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. As tragédias de Jacarezinho, do Falé, e aqui várias outras, em outros estados, etc. E nós percebemos como é difícil acompanhar um caso desses, que exige a atuação do Ministério Público, a atuação do Judiciário, uma série de protocolos em relação ao ato, à preservação do espaço, etc., que deixa muito a desejar, para dizer o mínimo. Vamos lembrar um fato recente de policiais, soldados, aliás, do Exército, que mataram a tiros, foram mais de 200 tiros, o músico que ia com sua família para um tradicional chá de bebê numa região periférica do Rio de Janeiro. Eram vários soldados, mais de 200 tiros, matou o músico, que era o motorista, matou o coitado que estava passando e que foi ajudar, e até agora esse caso ainda tem uma série de problemas para serem tratados, e a notícia saiu, não se fala mais no assunto, né? E por isso que eu insisto em dizer que nós temos que celebrar esse aniversário, 73 anos, da declaração, porque é nela que nós nos apoiamos, nela e naquelas que vieram depois, que foram muito mais importantes. E ainda no Brasil, Margarida, predomina aquele preconceito arraigado que vem da nossa herança maldita da escravidão, que durou quase 4 séculos, escravização legal. Sobre isso, professora, nós vamos tratar no próximo bloco, porque eu vou abrir exatamente com essa questão posta por um integrante do Movimento Negro, o nosso companheiro Tiago Soares. Rapidinho, um intervalo. Converso com a socióloga, cientista política, converso com a professora da Universidade de São Paulo, Maria Vitória Benevides, da Comissão Arnes de Direitos Humanos, conselheira do Instituto Vladimir Herzog, e agora ela conversa com Tiago Soares, do Movimento Negro. Olá, aqui é o Tiago Soares, quero mandar um abraço para o Juca Kfouri e também para Maria Vitória Benevides. E já sigo com a minha questão. Hoje nós vivemos num país onde o desemprego é muito grande. E quando a gente olha quem está desempregado, a maioria são jovens negros da periferia. A uberização atrapalhou ainda mais a vida daqueles que buscam uma estabilidade, que buscam uma carteira profissional registrada, sem falar as reformas trabalhistas que ocorreram nos últimos anos. Minha pergunta é: como a gente faz para trazer o direito ao emprego, que é um direito humano fundamental na nossa Constituição prevista, como a gente pode retomar um país onde a oportunidade seja de fato para todos e todas, e não só para uma parte da nossa sociedade?
e principalmente quando a gente olha para negros e negras, a distorção é gritante. Então, queria fazer essa pergunta e agradecer pela oportunidade. Obrigada, Tiago. É uma pergunta extremamente importante e esse assunto é um dos assuntos principais. Eu diria até que é o mais importante pela quantidade de casos e quantidade de situações que englobam o povo negro no Brasil em relação a todos os assuntos. Você focou na questão do desemprego, mas esse racismo constante, esse preconceito é realmente um preço muito alto que nós pagamos como sociedade que se quer democrática e que tem, como eu já disse, muito a ver com a desmoralização do povo negro, do povo afrodescendente, como uma pessoa inferior, para quem não é preciso reconhecer o estatuto de pessoa com acesso igual aos direitos numa sociedade democrática, no sentido de que há não apenas uma diferença que é evidente, uma diferença que pode ser de caráter étnico, da cor da pele, da origem socioeconômica e escolar, de religião, etc., mas que são diferenças que fazem parte da diversidade de uma sociedade democrática e que devem ser respeitadas. O problema é que, em relação à população negra, há a profunda desigualdade. E eu costumo dizer que a diferença, que é uma característica dessa diversidade no Brasil, as diferenças podem ser enriquecedoras para a vida em sociedade, em geral são, enquanto que a desigualdade, ao elencar superiores e inferiores, os que têm direitos a tudo e os que têm direito só às sobras, essa desigualdade pode ser, e geralmente é, um crime. Então, para avançar no que pode ser feito, nós temos apostado muito nesse acompanhamento dos casos, acompanhar os casos que vão para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, etc. E para o emprego tem uma característica específica por conta do problema prévio que é o acesso a uma formação, não apenas escolar, cultural, tradicional, mas a uma formação específica, tecnológica, para determinadas áreas de trabalho. E nós vemos essa grande diferença, a dificuldade que os negros têm de escolherem carreiras que tradicionalmente são dedicadas aos brancos, à classe média alta. Então, nós temos enfatizado muito o papel das cotas associadas, cotas sociais e cotas raciais. E eu tenho acompanhado isso há bastante tempo e eu posso garantir que
em termos de aproveitamento, em termos de resultados, os alunos cotistas mostram que correspondem ao desafio. O problema é a falta de um apoio permanente, um apoio social e econômico para os cotistas, em áreas, inclusive, que exigem a presença diária e por um período integral. O que nós queremos é que haja negros em todas as áreas da atividade humana. Nós queremos negros médicos, engenheiros, advogados, profissionais das carreiras do Estado, diplomatas, professores universitários, artistas naquelas áreas reservadas pelos brancos, artistas de música clássica. Ou seja, queremos que o povo se acostume a ver nesses locais de trabalho nos quais só apareciam os brancos, negros e mulheres. E por isso que nós defendemos que, junto com a cota, haja uma bolsa de apoio ao candidato cotista que provar que não tem condições para ficar só estudando, ou então porque vem de um lugar longe, precisa fazer parte da moradia estudantil, etc. Garantir a vaga, mas não dar esse apoio é realmente uma dificuldade a mais e que pode levar a muitas frustrações. E o outro Professora, lado... Diga. Eu queria, mas termine o seu raciocínio, por favor, que eu queria lhe mostrar uma foto e lhe perguntar o que essa foto representa para a senhora. Mas termine a sua resposta. Sim. E eu acrescentaria a importância dos nossos programas de educação em direitos humanos nas escolas, a começar pelas escolas públicas. Eu participei de programas de educação no Instituto Vladimir Herzog, participo há muitos anos, desde a gestão de Paulo Freire na prefeitura, começando com Luiz Erundina, e temos agora uma nova rede brasileira de educação e direitos humanos, e um dos pontos mais importantes nessa educação é o enfrentamento o mais democrático possível, baseado nos direitos humanos, do racismo estrutural no Brasil. Agora eu queria que a senhora olhasse essa foto e me dissesse o que essa foto representa para a senhora, desde os tempos da ditadura até os dias de hoje. Nossa, essa foto eu não conhecia. Deve ser uma foto de Margarida, né? Margarida, Dom Paulo e eu numa reunião, e o que eu sinto é como nós, Margarida e eu e tantos outros daquela época, nós somos filhos de Dom Paulo no sentido da nossa adesão ao seu legado de direitos humanos, de igualdade, liberdade, solidariedade, que é aquela fraternidade que pregava Dom Paulo. E eu me sinto muito, muito grata daquela época que vivi intensamente, muito grata a Dom Paulo, e me sinto honrada
de participar desse legado. Dom Paulo deixa essa herança que vai frutificar ainda muito à frente. É impressionante, né, professora, porque estamos aí, neste ano, comemorando o centenário do nascimento de Dom Paulo, e a sensação é a de que ele permanece presentíssimo, né? Presente, presente. A senhora sabe Inteiramente que presente. eu outro dia recebi um prêmio que certamente é o prêmio mais assim que me dá mais orgulho na minha vida. É uma coisa singela, que a senhora também merece e tem, que é o prêmio Dom Paulo Evaristo Arns e Paulo Sim. Freire. Né? Os dois Paulos, Os dois Paulos, que figuras absolutamente imprescindíveis, né? Agora, professora, não sei se a senhora viu, na recente aprovação, discussão de aprovação da nova Constituição no Chile, os carabineiros serão substituídos, os carabineiros de tão triste memória, serão substituídos por uma nova polícia que respeite os direitos humanos. Nós temos no Brasil a herança das PMs. Como resolver essa questão e desmilitarizar a nossa polícia tão violenta, principalmente em relação aos negros, aos periféricos? Essa é justamente a questão mais importante do trabalho da Comissão Arnas. É a violência policial e o enfrentamento dessa marginalização das populações periféricas, negras, pobres em geral, que são as vítimas preferenciais da violência policial. É interessante porque nós conversamos com autoridades, secretários de segurança, etc., e nós ficamos impressionados como permanece uma cultura, digamos, no meio policial de enfatizar que os policiais são também vítimas, porque eles também morrem, há uma taxa alta de suicídios e enfim, eles são o que a sociedade pode ter para enfrentar a bandidagem, digamos, para facilitar. Eu comecei a estudar o tema da polícia olha, em 1979. Me lembro que era um trabalho que a sociologia considerava assim um trabalho extra e que muito pouco valorizado. E eu me lembro de uma declaração do ministro da Justiça, Biakel, que ele disse: as prisões são escolas do crime. Não tem como termos um enfrentamento do crime nas grandes zonas urbanas sem modificar o sistema carcerário. E, por outro lado, ouvi de uma autoridade policial no Rio de Janeiro, depois que eu tinha feito uma grande palestra para a Academia de Polícia local e tal, enfatizando o respeito aos direitos humanos, etc. Então, ele me disse assim: é muito bonito tudo isso que a senhora falou,
Mas, se a sociedade quiser, nós mudamos. Mas essa sociedade que exista, ela quer que a gente tenha essa dureza com os bandidos. Não quer que a gente dê direitos, coisa nenhuma. Se bandido bom é bandido morto, o que não morrer tem que passar um tempo, passar bem mal na prisão, etc. E ele concluiu com essa frase: a senhora me dá uma nova sociedade que eu lhe darei uma nova polícia. Então, há ainda esta mentalidade, por incrível que pareça, eu tenho contado com o trabalho das comissões parlamentares que assumem a tarefa dos direitos humanos. Vou lembrar aqui em São Paulo que o deputado Emílio de Souza é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Ele é deputado estadual, portanto. Ele está enfrentando corajosamente, com o apoio da Defensoria Pública, com o apoio do grupo, mas ele diz que na própria Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, metade é a favor da democratização dos direitos e metade quer o máximo de violência, de autoridade, defender a família, defender os brancos em geral, né? A classe média, etc. Então, isso. Mas olha, eu não desanimo, eu não perco a esperança, e por isso que eu digo, temos que comemorar, sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com tudo Vamos que ela fazer significa. mais um intervalo e voltaremos em seguida. Converso com a cientista política, com a socióloga, com a professora aposentada na Universidade de São Paulo, membro da Comissão dos Direitos Humanos, da Comissão Arnes dos Direitos Humanos, conselheira do Instituto Vladimir Herzog, professora Maria Vitória Benevides, que ao tratar da insensibilidade de certas áreas teimosas da sociedade brasileira, toca num tema que é o tema que a multiartista Preta Ferreira também toca e quer ouvir um comentário seu, professora. Boa noite a todas as pessoas presentes, boa noite a todas, a todos e a todes. Um prazer imenso estar aqui no seu programa hoje, Gilca, mais uma vez aí, na sua presença, né? Sou muito grata por isso também, você é incrível, me ensina muito e gratidão. Mas hoje eu tô aqui para falar da Maria Vitória Benevides, né? Que foi na prisão me visitar enquanto eu estive presa injustamente. Mas eu tô aqui também para falar dela, de uma guerreira que esse país tem, né? Que a gente precisa reconhecer quem chegou antes de nós e estar presente, né? Estar junto também, celebrar. A gente está falando de direitos humanos no Brasil, um país que mais precisa de atendimento de pessoas dos direitos humanos, mas também um país que mais mata, né? A necropolítica, os direitos humanos, ele parece que ele só existe nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Só existe se falar do nome, porque a cada instante você vê pessoas, líderes de direitos humanos sendo assassinadas, sendo presas, sendo torturadas, né? E essas são práticas que vão se repetindo, se reproduzindo, e parece que tá tudo bem, que tá normal, mas não tá. São crimes que vão sendo cometidos porque isso se chama ditadura. Quando é imposto obrigatoriamente um regime ou qualquer imposição que o brasileiro não queira, que seja inconstitucional, chama-se ditadura. Chama-se ditadura, professora? Chama-se no sentido
de oposição radical à democracia. E lembrando que a democracia é o regime da soberania popular, do Estado de Direito, porém com o respeito pleno aos direitos humanos, a todos os direitos humanos. Não é só refrescar dizendo não há censura na imprensa, não há intolerância religiosa, aliás, não é verdade, há em relação às religiões afro-brasileiras, e não há controle da imprensa, etc. Mas não temos ainda aqui uma democracia que possa realmente ser considerada uma democracia de acordo com o mínimo conceito que o sistema político exige. Que, insisto, soberania popular, em última instância, o povo é soberano, é que deve decidir. Esta é uma área a qual a senhora se dedicou com estudos profundos, inclusive ao tratar da questão da pouca confiança que, hoje em dia, sociedades pelo mundo afora têm nos políticos, né, de não se sentirem representados pela classe política. E a senhora fala em democracia semidireta ou democracia direta. Eu gostaria que a senhora expusesse um pouco sobre essa questão. Sim. Eu queria dizer que eu concordo perfeitamente com o que a Preta falou sobre a necropolítica. Nós estamos vivendo num sistema de necropolítica que é a política que mata em função da omissão frente à pandemia, mas que mata também aquela população que é considerada torturável e matável, não é? Que é basicamente a população negra. Mas o que eu quis dizer com a minha pesquisa foi uma pesquisa baseada na experiência de outros países, no sentido de apresentar fórmulas que já existem na teoria política democrática, formas de participação da cidadania que não excluem a representação, não excluem a eleição de representantes. Acrescenta um fator de maior democracia, que são formas da população participar do processo decisório, de políticas que dizem respeito a toda a sociedade, a começar pelas políticas de moradia, de educação, de saúde, de problemas ecológicos, de problemas de emprego, de destino de áreas coletivas do bem público, etc. E defendo que essa forma de participação da sociedade seja desenvolvida nos municípios, junto ao poder local. Acho que, criando-se esses exemplos que devem ser experimentais e bem-sucedidos, nós poderemos avançar para outros níveis de participação. A Constituição de 88 acolheu tantos conselhos de fiscalização dos serviços públicos, que são os serviços comuns a todos, e devo sempre lembrar que a palavra serviço aqui é entendida como uma organização de prestação de quê? Da prestação de um
direito. Eu digo isso porque hoje tem um jogo de palavra que se fala nos serviços de educação, quando, na realidade, esses serviços de educação são aqueles que o usuário vai ter que pagar, ou seja, para a elite, enquanto que aqui serviços que vão garantir os direitos de todos. E eu gostaria de voltar à Declaração de 1948, lembrando que direitos humanos não são um quadro congelado de direitos, são esses e pronto. Não, é um quadro aberto porque tanto a democracia como os direitos humanos são processos. Nós temos hoje direitos humanos reconhecidos, inclusive reconhecidos na lei, como, por exemplo, os direitos ligados à ecologia, os direitos ligados à orientação sexual, à construção da família, etc. E, portanto, o rol dos direitos pode ser ampliado, pode e deve. E eu lembraria que, em 1948, a proclamação dessa Declaração Universal, que foi feita em Paris, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades todas do nazismo, do fascismo, contava apenas com a participação de 56 países, ou seja, um número muito menor do que o conjunto dos estados. E na Assembleia Geral da ONU, que foi realizada em 1993, conhecida como a Conferência Mundial de Viena, já eram 171 estados, ou seja, nós evoluímos de 56 para 171. Foi uma mobilização de 10 mil participantes e com a participação de ONGs. E o principal na declaração é o reconhecimento da dignidade intrínseca de todo ser humano, independente de qualquer variável de origem, do nascimento, de etnia, cor da pele, de religião, de posição política, de nível socioeconômico, de nível de escolaridade, de orientação sexual, enfim, qualquer variedade que compõe essa diversidade. E isso em nome do quê? É claro que para aqueles muito religiosos das religiões monoteístas, há uma justificativa no sentido: todos somos filhos de Deus. Mas é evidente que se tiver, além das outras justificativas, tiver essa, tudo bem. Mas isso não é um argumento jurídico-político para definirmos o critério dessa dignidade. Até porque, né, professora, Deus prefere os ateus. Deixa eu lhe fazer uma derradeira pergunta por hoje. Como é que a senhora olha para o papel da nossa imprensa, a nossa imprensa majoritária, tradicional, em relação à política de direitos humanos?
é interessante porque nós, da Comissão Arnes, temos tido uma boa imprensa, no sentido de que nossos artigos... Eu mesmo escrevi pessoalmente um artigo sobre um tema tétrico, que é a fome horrorosa que nós estamos assistindo no Brasil. O Brasil, que se orgulha de ser o celeiro do mundo, é o segundo maior produtor de produtos alimentícios e o povo passa fome. Então, eu digo, Brasil, país rico, povo com fome. Enfim, nós temos tido uma abertura na imprensa que publica nossas notas, publica nossos artigos, a televisão repercute, já houve repercussão até no Jornal Nacional da Globo, mas nós sabemos que não é isso que vai ocorrer sempre quando, por exemplo, se colocar o dedo na ferida, que é quem vai controlar a violência policial, quem vai julgar os crimes que são cometidos contra a população periférica, a população negra, parda, aqueles abandonados pelo poder público. E acho que esse seu programa e alguns outros que eu tenho participado, por exemplo, ligados à TVT dos trabalhadores, eu tenho ficado bastante satisfeita. O problema é que na chamada grande imprensa, há uma dualidade em relação ao que eu imagino como liberdade da imprensa, que é sempre dizer: temos que apresentar o contraditório. E o contraditório, às vezes, não é realmente um contraditório de uma situação clara de violência criminosa, etc. Mas aí são colocados como se a gente pudesse optar por ficar do lado dos defensores dos direitos humanos e ficar do lado dos policiais que deram 200 tiros numa pessoa desarmada. Isto se chama, professora Maria Vitória Benevides, de outroladismo, que é um equívoco. Outroladismo. Pois é. É um equívoco. Ai, que bom. Esse outroladismo tá não tem sentido. Eu acho que, nesse caso, deveria ser: bom, tal grupo assim escreve um artigo defendendo que a polícia deve passar por uma reciclagem em cursos e tal, deve fazer. Outro acha que deve haver grupos internos na polícia para eles discutirem, deve haver um acompanhamento dos policiais depois de uma situação traumática, etc. Claro. Isso é ter dois lados. Mas sim, que falamos. Mas não defender a violência. O outroladismo é outra coisa. É claro. Professora Maria Vitória Benevides, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula. Quero lembrar você que nos vê que quinta-feira que vem, 9h30 da noite, estaremos aqui de volta, canal 44.1 na TV aberta de São Paulo. Às terças-feiras, 9h30 da noite, na TVE da Bahia. E por falar em Bahia, uma ótima notícia para você que vê a TVT. Nesse domingo, 8 horas da noite, nesse domingo, dia 12 de dezembro, vamos apresentar ao vivo o show da enorme Maria Bethânia no 19º Festival de Música Educadora FM. Maria Bethânia, dia 12, 8 horas da noite, aqui na TVT. Lembrando sempre
que desesperar. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,